Fala pessoal, dentro de instantes a gente vai começar mais uma live do MSP Talks com a Carolina Martins, engenheira de vendas da Embraer. Mais alguns segundos e a gente começa. Espero que todo mundo esteja tranquilo aí na quarentena. E mandem perguntas, participem. Essa live é muito interessante e eu espero que vocês gostem. Esperando aqui a Carol, Fabrício entrou, a Inês, a Júlia, a Letícia. Vamos lá. Cadê a Carol? Fala pessoal, todo mundo aí na quarentena? Tranquilo? Pronto, Carol acabou de entrar. Calma. Tô te Oi ouvindo. Carol, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te vendo, mas não tá aparecendo aqui. É, acho que já vai aparecer. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Quarentena tá trabalhando de Tranquilo. casa também? Tô É, trabalhando de casa, home office. Você é. também? Antes da gente começar, eu também. Eu não estou nem com previsão de voltar, né? Como eu trabalho na área de educação, acho que a nossa parada vai ser por um tempo maior do que provavelmente a parada de vocês, né? A quarentena de vocês. Antes da gente começar a falar um pouquinho do seu dia a dia e da sua rotina lá na Embraer, sua câmera não. Você está se Pois vendo ou é. não? Não. Tá, eu vou tentar. Eu vou Opa. tentar te chamar aqui, Agora tá sim. bom? Agora eu tô me vendo. Você tá me vendo? Foi? Conseguiu? Consegui. Não, ainda não. Conseguiu? Tá. Deve estar carregando. Isso. Tem alguém vendo, me Bom, vendo aqui? tem. Deixa eu Não, ver. eu não tô. Talvez as outras pessoas que É, estejam acompanhando a live, se puderem acenar aí dizendo que tá tudo certo. vocês estão vendo Mas, nós dois, gente? Dá um tchauzinho, um joinha. Mas diga, vamos lá. bom, vamos lá. Bom, acho que sim, né, pessoal? Ah lá, ele não Ixi, está eu vendo. O não tô Iago falou que não vendo. está vendo. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te convidar, tá Tá. bom? Vou sair aqui Eu então. vou tirar aqui e te convidar. Isso. Show. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ótimo. Bom, é, Carol, muito obrigado primeiro por você ter aceitado o convite de falar um pouquinho sobre o seu dia a dia na Embraer, ainda mais nessa quarentena.
eu acredito que muitos dos alunos que estão vendo a gente agora, eles vão poder se inspirar um pouco na sua trajetória acadêmica e profissional, né? E quem sabe trazer, levar dessa live alguma coisa que eles possam utilizar no dia a dia deles. Mas Uhum. antes da gente começar a falar um pouco da Embraer em si, eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória acadêmica. Porque, pelo pouco que eu sei, você fez engenharia mecânica, né, na Federal de São João del Rei, não é isso? Isso. É, fez também alguma coisa no Ciência Sem Fronteiras. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória acadêmica lá, desde a graduação até o momento que você se encontra hoje. Bom, fiz engenharia mecânica na Federal de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Foi uma experiência ótima. E já vou começar um pouquinho até a explorar por que que eu escolhi engenharia mecânica, porque é uma das Certo. engenharias mais amplas, né, que, que a gente tem de atuação, depois, até já pensando numa atuação posterior, ela poderia me levar para vários lugares, porque quando eu entrei eu não sabia exatamente, acho que muita gente entra assim também na faculdade, né, sem saber exatamente o que quer fazer. Então eu Uhum. queria não fechar possibilidades. Então foi uma das razões que eu escolhi engenharia mecânica. E aí na faculdade, desde o início, assim, eu já percebi que só estudar não era o suficiente. Então, desde o início eu já fui buscando atividades extracurriculares, ser monitora, grupos Uhum. de pesquisa, de competição também. Então, tudo que dava para eu ir, eu fui conhecer um pouquinho. É, E você, pode falar. então, e ao longo da sua graduação, você também participou do Ciência Sem Fronteiras, né? Quer dizer, você Sim, teve uma sim. experiência, foi na Universidade de British Columbia, né? No Canadá. Isso, em Vancouver. Foi no ano de Entendi. E aí, 2011 para 2012. entendi. E isso, com certeza, trouxe alguma coisa muito interessante para sua trajetória acadêmica, né? Com Conta um pouco certeza. sobre como é que isso moldou, vamos dizer assim, a sua trajetória acadêmica e também profissional. Foi excelente. Primeiro que era uma das melhores faculdades de engenharia mecânica. Eu escolhi para lá, então, dentre as opções que tinha, eu quis me aplicar para essa universidade justamente por ser uma das melhores em engenharia mecânica. Uhum, E lá eu busquei fazer umas matérias diferentes do que a faculdade daqui me oferecia. Então, que uhum, tivesse mais laboratório ou coisas diferentes mesmo, matérias diferentes. Por exemplo, eu cheguei a fazer biomecânica ortopédica. Então, a mecânica nossa, do muito diferente. corpo, dos ossos, então para prótese. Isso até me ajudou depois a conseguir o estágio, por exemplo, que eu fiz um estágio na Philips na área de equipamentos médicos. Então, Uhum. com certeza foi crucial ter participado dessa matéria lá. E também toda a experiência de um intercâmbio, né? Que você tem um crescimento pessoal que é inigualável. Eu falo que intercâmbio é um exercício de humildade, né? Porque É, você chega lá, você não. Assim, por mais que eu falasse inglês e tal, você tá num país, numa cultura diferente, você não sabe onde é que é uma farmácia, onde é que é um hospital. Você está completamente à mercê das pessoas que estão lá. Então, sim. você tem que realmente ser humilde, de perguntar, não ter vergonha de falar, de saber que você vai errar mesmo no inglês e se virar lá, né? E contar muito E você, com as outras pessoas. e o estágio que você fez na Philips foi numa sede da empresa lá no Canadá ou foi aqui no Brasil já? Foi no Brasil já, lá em Então, São quer Paulo. dizer, entendi, você teve essa experiência lá no Canadá, fez essa disciplina que era atrelada com questões de bioengenharia, biomédicas e tal, e chegou aqui no Brasil e conseguiu seguir um pouco nessa área, né, com a Philips. Nós já temos até uma pergunta do Iago, né? O que levou você da engenharia, o que você levou da engenharia mecânica para a prática, né, no dia a dia da Embraer? Ou Olha, talvez quais foram as lacunas também, né? E a gente às vezes acha é, que aprende tudo na faculdade, mas aí chega na rotina de uma empresa como a Embraer e a gente pode se sentir perdido e tal. Conta um pouco pra gente sobre isso. no meu caso, onde a área que eu tô hoje, ela usa bem pouco de engenharia mecânica, né? Assim,
eu acho que da faculdade de engenharia, qualquer engenharia, ela te forma também como pessoa, né? Te ensina a estudar, a ser Uhum, resiliente, a se virar, né? Então, assim, todo aluno de engenharia, querendo ou não, ele acaba sendo um autodidata, que tem que saber onde buscar as coisas, se virar muito bem. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da engenharia. E na área que eu estou hoje, a gente atua muito no suporte a vendas, né? Então, assim, com certeza, o background de engenharia me ajuda muito a falar com os mecânicos, com os pilotos, a entender os sistemas do avião. Então, assim, eu tenho que ser muito generalista, eu tenho que entender um pouquinho de tudo. Então, com uhum. certeza, saber essa parte da mecânica me ajuda muito no dia a dia para entender o que eles estão falando, como que funcionam os mecanismos, e tudo isso, e saber falar um pouquinho de igual para igual com as pessoas na companhia aérea, mesmo dentro da Embraer, com os outros engenheiros, buscar a Uhum, informação que eu preciso e tal, tudo que me auxilie na venda. Porque a venda de um avião é algo muito entendi. técnico. Eu Então, imagino que isso seja e muito complexo eu uso também, né? bastante. É, com certeza, demorado. Quer dizer, demorado, é. Então, antes de você falar da sua rotina, que eu acho que é o grande tópico, né, da nossa live, conta pra gente como é que foi o seu processo seletivo na Embraer, né? Quais Uhum. foram as etapas? Se foi complicado para entrar? O que que você acha que foi o seu diferencial? Talvez você já tenha essa resposta depois de 4 anos trabalhando lá, que te fez entrar, por exemplo, né? Na verdade, o que me. A Embraer, né, para engenheiros, é uma das grandes meninas dos olhos, né, do Brasil. É uma empresa que valoriza engenheiros e engenharia. Então, assim, eu trabalhei na área de engenharia biomédica, né, que é uma engenharia avançada, e eu queria Uhum, continuar trabalhando com engenharia. Então, eu busquei o trainee, na verdade, eu busquei primeiro o PE, que é um programa de especialização em engenharia, que recebe por uhum, anos 50, varia um pouco, mas chega a receber até 100 engenheiros todo ano para fazer um mestrado junto com o ITA. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que eles têm um processo seletivo já há muitos anos, acho que 26 anos. Então, eu uhum. primeiro tentei ir por ali. Eu cheguei aí até a última etapa, mas aí na fase da entrevista eles falaram que o meu perfil não era o que eles estavam procurando, justamente porque eu tinha um perfil mais trainee mesmo. Então, em paralelo, eu estou fazendo também o processo de trainee. Como qualquer processo de trainee, aquela coisa, milhares de candidatos, dinâmica, apresentação pessoal, entrevista, atrás de entrevista. Então, foi esse processo de treino que eu entrei em 2016, na Embraer. Mas assim, eu Entendi. me preparei muito bem. Eu já tinha feito uma rodada de trainees um ano antes, que eu até cheguei a ser trainee numa outra empresa também. Uhum, E, e assim, eu diria que o diferencial, primeiro, é estudar, ter o interesse pela empresa. Então, eu estudei a Embraer, relatório dela, de resultado, saber um pouco mais das áreas que eles estavam oferecendo e já saber de antemão um pouco o que eu tinha interesse de fazer. uhum. E a minha trajetória mesmo, eu acho que foi o grande diferencial, de eu sempre me mostrar interessada, ter feito muita coisa durante a faculdade, ter feito estágios e mesmo ter sido trainee em outra empresa, numa área completamente diferente, que eu fui trainee da parte mais administrativa, então abri o leque, Uhum, saí um pouco da engenharia, e tanto que eu fui contratada na Embraer como para a área de vendas, né? Então não necessariamente eu teria sido até engenheira. Então eu fui para a área de vendas entendi, e depois eu acabei indo para a área de engenharia de vendas. entendi. A Cristiane Melo está perguntando se você participou do aerodesign na faculdade, né? Conta pra gente se sim ou Não. não e o que que é o aerodesign na faculdade. O aerodesign é uma equipe de competição, né? Entre as faculdades, que você constrói um aeromodelo e ele tem Uhum, que atender a diversos requisitos, tem também a parte de relatório, de engenharia. Então é algo bem bacana. Eu cheguei a ver e tal, mas acabei não fazendo. Eu participei de outras equipes de competição. Participei de uma equipe de entendi. robótica na época da faculdade, Ah, mas não do legal. aero. Então, para entender, você fez engenharia mecânica na São João del Rei,
Depois você chegou a fazer a especialização da Embraer junto com o ITA no PE, que você comentou? Não, não, eu fiz o processo seletivo, mas acaba que eu não Ah, passei. Fui até a entendi. última etapa Ah, e não. entendi. Ainda bem, Foi porque não até. era realmente minha cara. E então, fala um pouco para a gente desse seu dia a dia, né? Que você comentou que ia vender um avião. Eu imagino que não seja uma coisa muito fácil, né? Eu acho que tem poucas pessoas do mundo que queiram comprar avião, né? É. E como é que você na Embraer age no seu dia a dia? Você fala diretamente com o cliente? Você explica sobre as especificações da aeronave? Ou você não lida diretamente com o cliente? Como é que é? Então, já passei por. Durante o processo de trainee, eu passei por diversas áreas da empresa, assim, job rotations, então eu conheci um pouquinho de cada grande área, então até perto da Uhum, engenharia, área de contratos e tal, suporte também ao cliente. Mas minha área final do trainee foi na área de vendas. Então eu realmente era do uhum, escritório de vendas, tinha um vendedor e eu era engenheira de vendas, que é o uhum, especialista técnico da venda. Então eu fui muito, viajei muito aqui na América Latina, que era o meu escritório de vendas, né? Então eu era responsável por apresentar tecnicamente o produto. O vendedor, né, nós fomos pares, então ele ia fazer a parte mais de relacionamento, de conseguir abrir as portas e uhum. depois conseguir marcar uma reunião, que o cliente mostrasse algum interesse pelo produto, eu ia junto para apresentar mais tecnicamente o produto. Então, assim, tinha que conhecer de tudo um pouco, tá aberta para responder as perguntas técnicas e até mais comerciais também, a parte econômica do avião, então a vantagem econômica que Uhum. aquele avião pode trazer na operação do cliente, de tudo um pouco, tinha que saber de tudo. Entendi. E aí, Eu imagino. atualmente, isso foi a época que eu trabalhava no escritório de vendas mesmo. Então, há um ano, Uhum, na verdade, exatamente, eu fui para uma área de atuação mais global, só que aí eu respondo uhum, mais tecnicamente. Então, uhum, dúvidas mais profundas que os clientes do mundo inteiro enviam, a gente desenvolve estudos, análise de performance, se o avião é capaz de voar ou não em tais pistas, em tais ambientes, e a gente apresenta esses estudos para os clientes também. entendi. A Natália Mutoni, está perguntando como que a Embraer te capacitou em vendas, né? Se teve algum treinamento específico. É, teve algum treinamento, mas foi mais junto com a equipe de vendas mesmo, mais um coaching dos vendedores, da própria equipe de vendas mesmo. Eu tive também Entendi. um treinamento mais profundo de apresentações em PowerPoint e apresentações Uhum, orais também. Foram alguns dos entendi. treinamentos. Então, assim, é uma posição que que requer muito cuidado, né? Porque você está lidando com pessoas que estão com o poder de compra de uma determinada empresa, certo? Então, assim, eu Sim, imagino que sim. você converse com CEOs de uma determinada empresa, ou que você. Agora, eu não sei se você negocia também. Eu não sei como é que é essa parte, né? Porque talvez, não sei se é você que fecha a venda, ou se você tem que passar por uma pessoa está acima de você, como é que é isso? Se o cara fala assim, não, eu gostei muito da apresentação, eu quero comprar um E-Jet aí da Embraer, um E190, e como é que faz? Então, Você tem que passar para alguém? como é uma venda muito técnica, primeiro a gente tem que ver se o produto funciona para ele. Então, a gente tem todo esse processo de Sim. convencimento, mostrar que o avião funciona na operação, que a manutenção dele é boa, que a equipe de suporte que ele precisa preparar, os treinamentos, o hangar, tudo. Tem muita coisa que você precisa avaliar antes de chegar no realmente mostra aí quanto que custa esse avião, quero comprar. Então tem Uhum. todo esse processo que assim muitas vezes leva meses, 6 meses, muitas visitas e falando com times diferentes. E aí depois, na hora que assim, não gostei mesmo, é isso que eu quero, esse avião funciona para mim, a gente tem uma outra equipe de contratos que aí vai fazer a negociação Uhum. mesmo do tanto do contrato quanto do preço e ver o que está incluído no pacote de serviços, do produto mesmo. O avião ele é muito customizável, então tem que fazer toda essa Uhum. customização mais fina.
Então, As- tem essa Assim, passada de bola. em média, assim, você acha que demora o quê? Uns 6 meses para venda de um avião? 3 meses, 9 meses? Como é que é, mais ou menos, em média? Varia muito, assim, mas eu diria que na média, pelo menos 6 meses. Pelo Mas menos seis assim, meses, né? Desde o momento é, mas tem que você vai lá, empresas por que a exemplo, gente está em apresentar. negociação há 3 anos, por exemplo, há 4 anos. Sim, eu imagino, né? E assim, agora que a gente está vivendo esse momento mais instável, né? Tanto economicamente como em relação à saúde global, né? Você sente que isso atrapalhou muito no seu dia a dia? Olha, a aviação é um dos setores mais frágeis da economia, né? Sim, Uhum, é o primeiro a ser afetado por qualquer oscilação global. Então, uhum, assim, caiu drasticamente a utilização no mundo, voos no mundo, assim, a nível de uhum, 80%, 90%. Então, isso com certeza afeta a gente, mas afeta numa uma onda, né? Porque afeta primeiro os uhum, operadores, as companhias aéreas, só que aí, quem tinha comprado da gente, por exemplo, aí posterga a entrega do avião. Então, das entregas que a gente tinha esse ano, algumas já foram postergadas. entendi. Então, e aí afeta o fluxo de caixa e tudo mais. Consequentemente, também as vendas, né? Também para o futuro. A Certo. gente E não está assim, não podendo tem. sair e encontrar os Uhum. clientes. Então, assim, o trabalho também de venda está mais complicado. E a sua rotina de trabalho também, obviamente, mudou bastante, né? Quer dizer, imagino que você não esteja indo à sede da empresa é, trabalhar. Você está trabalhando de casa, como você falou, né? E as Isso, reuniões também estão sendo feitas online, essas coisas, né? isso, O exatamente. Pedro, o Pedro está perguntando aqui, ó, qual foi a sua maior dificuldade? Eu ia fazer essa pergunta é muito boa. Qual foi a sua maior dificuldade no início e como você fez para conquistar, para ultrapassar, né, essa dificuldade? Você ficou assim, na primeira vez que você foi apresentar, por exemplo, um avião para um dono de uma empresa ou para um grupo de pessoas, eu imagino que você tenha ficado nervosa, ansiosa, como qualquer pessoa ficaria, né? Mas conta pra gente como é que foi essa dificuldade aí no início. Ah, eu acho que a maior dificuldade é segurança, insegurança, né, no fim das contas. Porque, assim, a primeira apresentação que eu fiz foi justamente para o CEO de uma empresa na Bolívia. Nossa. Então, assim, era o Aí manda-chuva você de foi para lá, no tudo. caso, né? Fui, sim, a Ou ele gente veio vai para até o cá? cliente. Não, a Uhum, gente que vai até o entendi. cliente. Então, e aí, assim, dá muita insegurança, porque você vai apresentar primeiro a empresa, esse CEO, ele não conhecia ainda a Embraer, então tem que apresentar a Embraer, apresentar nossos produtos e ainda cativá-lo, né? É um jogo de Uhum. sedução mesmo na venda. Então, mostrar que nosso produto é bom, que é interessante para ele. Só que é muito abrangente e você nunca sabe as perguntas que podem vir, né? Então, eu tinha muita essa insegurança dessa interação com ele. Mas aí depois E eu vi que, assim, não tem problema nenhum dizer não sei, eu vou pesquisar, eu te retorno depois. isso é muito importante, isso é muito importante. Eu até imagino que quando você está ali, né, sendo bombardeado com aquelas 1000 perguntas, muitas coisas eu acho que, não, que fogem até da sua alçada, né? Que, Sim, sim. que você nem deveria responder, ou enfim, não deveria saber aquele exatamente um tópico específico. E aí você tem vamos dizer assim, a humildade de falar assim, bom, não sei, e obviamente o cliente espera que você retorne com a informação e alguma coisa desse tipo, né? E aí a gente entende também que é muito perigoso dar uma resposta errada, porque ele vai gravar aquilo e se não for, depois talvez ele peça aquilo como garantia e você tem que arcar com aquilo. Certo. Então é muito delicado realmente essa troca de informação. Todo esse. Entendi. Agora, por exemplo, tem alguns alunos de graduação assistindo a gente. Tem alunos da Uhum. engenharia de controle de automação, tem um pessoal de telecomunicações, tem um pessoal da engenharia elétrica, enfim. Tem uma diversidade de alunos aqui que eu estou vendo entrar que são de engenharias diferentes. Você vê, pelo tanto que você já trabalhou na Embraer ou pelo seu dia a dia, que existem, quais são as oportunidades, por exemplo, que existem para o aluno de graduação? Né? E se a Uhum. graduação é suficiente, né? Quer dizer, o aluno deveria fazer uma pós, um aluno que está vendo a gente agora, ele deveria buscar um mestrado? Como é que é? Como é que você vê isso?
Eu vejo que a Embraer é uma das empresas que mais oferece oportunidades no Brasil para engenheiros, né? Então a gente tem lá, contratados como engenheiros, acho que são 6.000. Uhum, Então isso por si só já é um grande diferencial no Brasil, porque assim, dos colegas que se formaram comigo e tal, dificilmente conseguem, até trabalham como engenheiro, mas no fim das contas não são contratados como engenheiro, né? Isso é um grande problema. uhum, E a Embraer ela oferece várias portas de entrada. Uma delas, a principal, é esse programa de especialização em engenharia, o PE, que uhum. você entra, faz em conjunto com o ITA. É uma prova, é um processo longo assim para entrar, mas vale muito a pena. Assim, 99% das pessoas são contratadas ao final. E é uma das maiores portas de entrada. Depois disso, sempre tem muita vaga disponível. É só entrar no site Uhum. e buscar, e, e lá também tem diversas oportunidades. Agora a gente está num momento um pouco complicado, né? Não sei como vai ser, mas Uhum. assim, tem que estar sempre de olho, porque principalmente tem áreas muito específicas, então eles precisam sempre de gente com alguma especialidade, coisas diferentes. Mas a Embraer também é Entendi. muito boa em treinar pessoas. Então, muitas vezes eles pegam um engenheiro cru e treina a pessoa naquilo. Entendi. Então, também é uma oportunidade. Não necessariamente você já tem que ter uma especialização, até porque a aviação é algo muito específico e que não tem muito no Brasil, né? Não tem cursos de formação específico. Uhum. Sim. Agora, assim, pós e tal. Eu vejo mais você fazer uma pós, um curso de especialização, depois que você já está dentro da empresa. Depois que você já sabe o caminho que você quer seguir. Porque você É, isso é muito consegue importante. ler o ambiente e ver aquilo que vai realmente alavancar você na sua carreira. Depois que você já sabe o que você gosta, o que você quer. Então, eu acho, minha opinião, você já sair da faculdade e já entrar numa pós-graduação, eu acho meio desperdício, assim. Óbvio que você não vai jogar fora, mas eu acho que é muito mais válido quando você consegue fazer isso em paralelo com o trabalho, porque você consegue até aplicar o que você está vendo na pós no seu dia a dia no trabalho, fazer os links. Então, acho que é muito mais Sim. rico você fazer isso depois que você já está trabalhando. A Luíse está perguntando aqui, ó, me desculpe, eu perdi o início da conversa, mas eu gostaria de saber como que você entrou na Embraer. Foi pelo PE? Não, né? Não foi pelo PE. Foi Ou pelo foi? trainee. Não, foi pelo Trainees. Isso. E você já está lá há 4 anos, né? 4 anos. Isso. Agora, Carolina, o que que você acha que um estudante de graduação que está agora no início do curso, assim, ou fazendo o quinto, sexto período, está lá quase no TCC, né, no trabalho de conclusão do curso, o que que você acha que um aluno de graduação deveria ter para pleitear uma vaga como você pleiteou? Você acha, por exemplo, a gente fala, inglês é importante. Eu imagino, obviamente, que você Essencial. veja isso no seu dia a dia. É, exatamente. E você vê isso no seu dia a dia, né? Mas quais são as outras coisas? Algum tipo de software que é requerido? Ou alguma outra língua que você tenha que estudar? Fala pra gente um pouco sobre isso. O inglês é básico. Então, assim, tem hora que a gente começa a falar inglês e troca para o português, nem percebe. Então, assim, dia a dia é tudo em inglês. Toda a nossa parte escrita na Embraer é em inglês. Então, é Uhum, mais que essencial. Uma terceira língua é muito bom. Então, assim, na América Latina, né, eu falava o espanhol. Então, todas as minhas apresentações eram em espanhol. Muitas vezes, aí, nesse muito caso, como eu bom. estou indo vender para o cliente, eu até fazia as apresentações em espanhol também, apesar do padrão da Uhum. indústria ser em inglês. Excel é o básico do básico. Então, se você tiver um curso para investir na vida, na engenharia, invista em Excel, porque depois que você forma é o que você vai usar. O, Outra coisa que eu acho bem interessante, assim, para qualquer trabalho é a parte financeira. Muito uhum. importante, mesmo que seja superficialmente, você tem um pouco de entendimento financeiro, de balanço de empresa e tal, tudo isso te ajuda em qualquer setor que você for atuar. Você saber um pouco mais do negócio, ter a visão não só como funcionário, mas como dono do negócio mesmo. Uhum. Agir como
como um É cliente com a visão agiria da também, né? empresa, buscar o que é melhor para a Uhum. empresa, não só para o seu setor e tudo mais. Então, essa visão de empresa também eu acho que é muito importante. Tocando nesse ponto, tem uma pergunta muito legal do Guilherme. Mudou muito com essa negociação com a Boeing, né? Ele está perguntando se alguma coisa mudou no seu dia a dia, por exemplo. A gente tá tendo que responder muitas questões para o antitrust, né, que na verdade ainda não aconteceu a venda. A gente tem que passar Uhum, primeiro por um global de aprovação, né, contra a concorrência, para não acabar com a concorrência, né? Então a gente ainda está uhum. nesse processo. Então, assim, a gente está tendo que responder muita coisa para esse processo. Mas no dia a dia ainda não mudou muita coisa. E pelo que dizem, não vai mudar muito, porque diz que o jeito de trabalhar da Boeing é muito parecido com o da Embraer e tal, mas não sabemos. Mas, e esse processo eu espero que, eu imagino que seja demorado também, né? Não é de um dia para o outro Sim. que tudo isso vai se resolver. Tem mais uma pergunta aqui do Wanderson. A Embraer oferece pós-graduação em parceria com alguma universidade? Ela Sim, tem né? esse Que é o programa de PE. especialização, isso. Que é se você sai mestre. Se você quiser, né, na verdade. Você pode escolher defender o mestrado. Ah, entendi. Ah, tem uma outra pergunta muito legal aqui. O ciclo básico da engenharia foi importante? Com Fala um pouco que eu certeza. quero falar um pouco sobre isso também. É, Com certeza, é eu o mais importante, né? A base de tudo. A engenharia, a matemática é sempre uma pirâmide, né? Se você não tem uma base bem formada, não adianta, o que você construir em cima vai cair. Então, Mas que bom que você está falando isso, Carol, porque eu dou aula de. Uma das disciplinas que eu leciono é álgebra linear, né? Então você pode imaginar, uma pessoa que chegou agora na universidade vai ter o primeiro contato com álgebra linear, com cálculo, enfim. E aquilo é muito abstrato em primeiro momento, né? E trazer um pouco da utilidade da álgebra linear, por exemplo, para uma coisa prática, pode parecer uma coisa difícil, mas quando você faz isso, o aluno pensa duas vezes antes de deixar aquela lista de lado de exercício, né? Antes de estudar na véspera da prova. E você falando isso também é legal para que quem está começando agora eu vou, leve a sério essas disciplinas do início, né? eu tô Cálculo, rindo, álgebra, enfim, estatística. Ah, que eu acabei de fazer um rabisco para minha amiga que estava trabalhando hoje no feriado. Lá, álgebra linear. tá escrito álgebra linear aí, eu não consigo ver Não, direito. não, mas é uma conta total X Ah, sim. Quer dizer, olha aí, hoje. foi bom que ele tenha perguntado isso, né? O Ai, Guilherme ainda ai. comentou assim, ó, é o famoso para que estudar isso, né? É verdade, às vezes a gente tem vários tópicos aí ao longo da nossa graduação que a gente acha que são menos importantes. Alguns de fato são para o que a gente vai seguir depois, mas a grande É, maioria não é, né? É, tá me ouvindo? sim, tô sim. Ah, sim. Então, Carol, o que que você espera daqui em diante, né? Quer dizer, eu sei que a pandemia do coronavírus pode ter afetado, né? Afetou de alguma maneira, com certeza, mas como é que é a sua visão no próximo ano ou de daqui a 2 anos? Você gostaria de continuar com a posição que você tem? Como é que é isso? Sim, ó, eu gosto muito da posição que eu estou hoje. É, eu fiz esse movimento de ir para essa posição para ter um pouco mais de contato com a parte técnica e também uma atuação global. Então, por exemplo, ano passado eu viajei com um avião, são histórias legais também de contar. Eu viajei junto com o protótipo, fazendo a Uhum. demonstração do avião. Então, assim, passei pela Rússia, Bielorrússia, quando na Pô, minha que vida eu ia legal. imaginar que eu iria na Rússia, Que e legal. outros diversos países da Europa, então apresentando o avião, falando frente dele. Chega pra gente umas perguntas assim, que você nem imagina qual que é a velocidade do ar a 17 mil pés, sei lá. São muitas coisas bem divertidas e interessantes e que assim, fazem a diferença na venda, no fim das contas. É Entendi. importante, um mundo infinito,
para atuar. Então, é uma área que eu gosto muito, que a gente tem muita liberdade de atuação. Então, eu me vejo ainda trabalhando lá há bastante tempo. Que bom, né? A Bia está falando aqui, ó, Bia Colosi, que você salvou a pele dela em álgebra. Imagino Foi que com tenha sido. isso. A fórmula foi para ela. Ah, sim. É, Ah, que bom. Agora, Carolina, você lembra assim, de alguma curiosidade que ao longo dessas suas viagens e explicações aí para diversas empresas, você pode contar para a gente agora? Alguma coisa que foi assim, pô, muito engraçado? Ou alguma coisa que você falou assim, bom, esse é o trabalho, esse é realmente o trabalho que eu queria estar fazendo? nossa, eu diria que tudo que eu faço, assim, meu trabalho eu adoro fazer o que eu faço. Ter esse Uhum, balanço para mim entre a parte de soft skills e a parte de engenharia, para mim é muito rico. Porque eu não me imagino sendo a engenheira que fica sentada o dia inteiro, 100% na frente do computador, que não uhum, fala com ninguém, e nem sendo 100% vendas. Até por isso foi um dos motivos que eu saí da área de vendas, do escritório de vendas mesmo, porque eu queria ter um pouco mais de contato com a parte técnica. Então, esse balanço para mim é muito rico. Então, eu tenho contato, ainda vou com o cliente, viajo, é, tenho essa parte de venda, de marketing mesmo, e uhum, tenho esse dia a dia de fazer estudos super complexos, montar um. Agora, por exemplo, eu estou responsável pelo software de cálculo uhum. econômico do avião. Então, é um software que Que faz legal. a comparação de todo o custo operacional do avião com o competidor. Então, você escolhe uma ferramenta que você consegue comparar manutenção, consumo de combustível, Que custo legal. com tripulação e tudo, e ver qual avião é melhor, o Embraer ou da concorrência. Entendi. Então, são várias coisas, é muito Muito legal. dinâmico e muito diverso. E é algo que eu sempre gostei muito e me realiza muito. E sem contar que a minha equipe também é muito bacana. Assim. Minha chefe é incrível, meus colegas de Uhum. trabalho também, é um ambiente super saudável de trabalhar também. Muito Que bom, né? colaborativo. A Ana tá perguntando como é que foi o processo de trainee da Embraer, se ele foi muito concorrido. Conta aí pra gente, Ana. Foi bastante Ah, concorrido. ela também entrou? Trabalha com você também? Sim, ela também trabalha lá. Foi bastante concorrido, acho que foram 12 mil candidatos para 12 22 mil? vagas. Nossa, bem concorrido. Bem concorrido, né? E durou o quê? 2 meses? Como é que foi o tempo? Não, acho que foram uns 4 meses. 4 meses? E aí Desde foram. Conta da um parte pouco. de Você se... teste online. Sim, pode falar? Entendi. Então, você se lembra, assim, em detalhes, como é que foram as etapas para você compartilhar com a gente? Teve um teste Sim, sim. online, depois você foi presencialmente? Teve teste online, de lógica, inglês, português, matemática, não sei. Foram várias coisas. Depois foi uma dinâmica em grupo. Uhum, A da dinâmica em grupo já selecionou alguns para fazer uma entrevista individual. Aí uhum, dessa entrevista depois teve outra dinâmica. E aí, o legal é que já foi na Embraer, então com diversos gestores e tal, das áreas já observando. E aí tiveram as uhum. entrevistas finais também. Então foram Entendi. algumas etapas. E esse processo todo durou em média aí 4 meses, né, mais ou menos. Foi por aí. Agora, a Embraer fez 50 anos recentemente, né? Foi ano Sim, passado, não foi? foi, E, e foi. assim, foi ano passado, né, 2019. E eu vi que, eu li um pouco, né, sobre a história da Embraer, para a gente poder conversar agora, e eu vi quanta coisa mudou, né, ao longo desses 50 anos. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até já sabia e fiquei muito interessado, é um novo braço da Embraer, né, Embraer X, Embraer X, Uhum. né, que é voltado para a inovação. Eles até mostraram recentemente um protótipo, né, ou, na verdade uma ideia, um conceito de um carro voador. Você tem alguma informação sobre isso, assim, que você possa falar para gente? Ou você não é mais, você não tem muita informação dessa área? Como é que é? Essa é uma área que eu não tenho tanto contato,
Mas a gente acaba ficando sabendo, Uhum, né, de uma coisa ou outra lá dentro. Então, esse avião voador, por exemplo, é em parceria com a Uber, né? uhum, Então, o coração dele está batendo lá no Vale do Silício. Então, a gente tem um escritório da Embraer lá, que atua diretamente nessa parte de inovação, de questões disruptivas. Então, é algo que a Embraer também investe e vê para o futuro dela atuar, e não só na parte do veículo em si, né? Tem toda a parte também uhum. de gestão aeroespacial, que é algo que a gente também está olhando, todas as frentes desse universo novo que está surgindo, né? Certo. E você comentou um pouco sobre essa questão do software, né, que compara o custo de manutenção de diversas aeronaves, e eu imagino que o conceito de sustentabilidade seja muito presente no dia a dia aí de vocês, né? Quer dizer, vocês querem, eu imagino que a busca por aviões que sejam, entre aspas, mais sustentáveis ou mais econômicos seja uma coisa muito importante também. Com Tem certeza. uma pergunta que me mandaram pelo direct, falando sobre, perguntando se existe alguma faculdade para engenharia de vendas e marketing, né? Algum curso para isso, né? Eu acredito que não, não exista Faculdade esse eu acho curso, que uma não, engenharia. mas eu vi que eu dei uma pesquisada até recente. Parece que tem alguns cursos de pós-graduação, MBA. Uhum. Mas eu vejo assim, se você fizer um MBA, a parte de administração, mais a parte de negócios, algum curso de vendas mesmo, Entendi, já depois da habilite. graduação, né? É. Se Agora, você fazer Carol, tem mesmo uma na outra. graduação alguma coisa de mais de administração, de financeiro, olhar mais para o business, né, o negócio como um todo, acho Uhum. que já capacita bastante para essa parte. Agora, assim, qual seria um conselho que você poderia dar, por exemplo, ou uma dica para quem está começando a engenharia agora? Não importa a engenharia que seja, né? Porque a gente já viu que, independente da engenharia em específico, a Embraer, por exemplo, é uma empresa que exige profissionais de todas as áreas, né? Então, assim, Uhum. o que você, já como engenheira formada há um certo tempo, trabalhando numa empresa multinacional, rodando o mundo, né, apresentando o seu trabalho, enfim, o que você poderia dar de dicas ou conselhos para aquelas pessoas que estão começando agora em engenharia, né? Muitas vezes, como você bem citou anteriormente, às vezes nem acham que aquilo para elas, né? Quer dizer, elas estão num curso que elas nem sabem se aquilo é o melhor, mas o que você poderia falar para elas? Bom, eu diria primeiramente para valorizar muito o curso de vocês, até voltando um pouco no intercâmbio, a experiência do intercâmbio que eu tive. Acho que era na época a 30ª melhor universidade de engenharia mecânica do mundo, que eu fiz o intercâmbio, a UBC. E assim, a infraestrutura não dá para comparar com o Brasil, realmente. Uhum, Mas uma das grandes lições que eu trago do intercâmbio é como os nossos professores são bons, o nosso ensino é muito bom, o nosso método de avaliação, a meu ver, é muito melhor, te põe para pensar muito mais do que as decorebas que tem lá. Então, assim, eu uhum, vejo a gente muito bem preparado. Então, eu achei, né, aquela ideia de que eu chegaria lá, eu seria muito inferior aos alunos de lá, e não é verdade. Nossos alunos brasileiros são muito bons também. Então, a gente valorizar o ensino que a gente tem aqui de engenharia, que é muito bom. Então, esse é o primeiro uhum. ponto. O curso, qualquer faculdade, você que faz. Isso também, se você ficar Certo. esperando cair no colo, que o professor vai te ensinar, vai te dar uma apostilinha igual você tinha no colégio, isso também não vai acontecer. Você é o dono da sua carreira e dos seus estudos. Então, assim, vá atrás, seja Sim. sempre proativo. Aproveita muito também a oportunidade que você tem enquanto estudante. Isso é uma coisa que eu falo, se eu pudesse voltar atrás, eu teria até postergado minha formatura mais um ano, porque as oportunidades que a gente tem enquanto estudantes são muito grandes. Então, assim, mesmo que agora não tenha mais o Ciência Sem Fronteiras, Uhum, ainda existem muitas oportunidades de intercâmbio, de estágio, de, de cursos mesmo multidisciplinares, equipes de competição. Então, é uma gama de oportunidades de experimentar
que você pode ter enquanto você é estudante, que depois que você forma, muitas portas se fecham nesse sentido. Então, aproveitar também essa oportunidade. Eu diria também para não se fechar tanto à engenharia, porque eu lembro também, ainda Uhum, mais engenheira mecânica, é uma engenharia super, digamos, bruta, né? Que a gente até uhum, tinha certo preconceito e falava, engenharia de produção, por exemplo, não é engenharia. E depois que eu uhum, formei, eu vi o quanto é importante as outras disciplinas mais, digamos, humanas, né? De gestão de pessoas, de administração, financeiro e tudo mais. Então, assim, não se fechar tanto na parte técnica, a parte uhum. técnica é importante, se é isso que você gosta e tal. Mas, assim, no fim do dia, você vai estar trabalhando Você com não trabalha pessoas. sozinho, né? É, Exato. E ninguém trabalha muitos sozinho. engenheiros É. vão ser gestores. É um caminho comum. Então, assim, se você já busca isso, só de abrir a cabeça para isso, né, numa hora que você for ter uma aula de sustentabilidade, de administração, porque é parte da grade curricular da engenharia, né, você aproveitar aquilo, não tratar com desdém. Então, eu acho que isso é muito importante e era interessante quem está começando agora já levar isso em consideração, quão importante isso é. Até o Anderson comentou aqui, né, que ele pegou disciplinas de contabilidade já pensando exatamente no que você falou, quer dizer, em não se fechar num determinado nicho de matérias, né, e deixar todo o resto de lado. Um tópico bom que você tocou, e que também eu compartilho da mesma coisa, é essa sensação de que os outros são melhores do que a gente, né? Quer dizer, porque o cara ele é um aluno lá da Alemanha, ou ele é um aluno lá dos Estados Unidos, ou ele é um aluno lá da UBC no Canadá, da Austrália, enfim, ele é Uhum. melhor do que a gente. E eu também, por ter experimentado o intercâmbio, assim como você experimentou, eu percebi que não, quer dizer, nossos alunos, principalmente o pessoal da área de engenharia, que é que eu tenho mais contato, né, nós mandamos muito bem lá, né? Quer dizer, ficou em momentos, tinha momentos que eu via que os meus colegas do Brasil eram em determinados momentos até tinha um nível superior a muitas daquelas pessoas que estavam ali. Agora, Uhum. é inegável que a estrutura de laboratórios, enfim, isso até do campus mesmo, Da própria sala isso de é muito aula, diferente, né? Então eu biblioteca. fico pensando assim, isso exatamente. Se a gente tivesse uma estrutura um pouco melhor, a gente conseguiria alçar voos ainda maiores. É lógico que a gente também não vai cruzar o braço e vai falar assim, bom, porque eu não tenho uma estrutura como eu tenho lá no Canadá, por exemplo, então eu não vou estudar, né? Quer dizer, eu não vou fazer nada. Pelo contrário, é aí que a gente tem que batalhar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Carol, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu sei que são muitos tópicos para a gente poder falar numa live, né? E a live aqui geralmente dura entre 45 a 60 minutos. E, assim, eu tenho certeza que é muito proveitoso ter uma pessoa como você falando para os alunos que estão começando agora, né? Eu imagino que durante toda a sua trajetória acadêmica e profissional, muitas das coisas que você fez, como você comentou, você não poderia ter imaginado quando você começou a sua engenharia, né? Quer Com dizer, certeza. desde o intercâmbio que você fez no Canadá, até as coisas, até voar para a Bielorrússia, para a Bolívia, enfim, para poder explicar em inglês, em espanhol para as pessoas como é que funciona um avião da Embraer. Eu acho que não imaginou isso quando você comentou, né? Uma última pergunta. O que você faria diferente? O que você já falou da questão da graduação, você postergaria um ano. Mas tirando esse fato, o que você acha que, passando por todas essas experiências e olhando para trás, você faria assim, bom, eu acho que eu deveria ter dado mais atenção a essa determinada área. Tem alguma coisa nesse ponto? Eu acho que é isso que eu já comentei. Eu teria priorizado mais, já me preparado antes nessa parte mais de soft skills, mais de administração, de financeiro. E eu teria feito mais um estágio, eu acho. Mais um estágio, né? Eu fiz um estágio de um ano na Philips, mas Uhum. durante a graduação eu fiz muitas atividades extracurriculares. Assim, eu não fiquei em nenhum momento, desde o segundo período, sem fazer alguma atividade extra. Mas eu só fui fazer o estágio no último ano.
E eu vejo como que a experiência profissional, no fim das contas, é muito rica. Entendi. Então, se eu pudesse, eu teria feito um estágio a mais ainda. Quer dizer, e você acaba aprendendo muito no estágio, né? São meses ali, semanas que você coloca em prática tudo aquilo que você vem fazendo ao longo da sua graduação, né? Isso de E fato é você muito. já aprende a lidar num ambiente de trabalho mesmo, de engenharia. Então, quando você vai para o emprego, né, final, você já sabe como que uma empresa funciona, mais ou menos. Então, isso é Uhum, muito rico uhum. também. Tem mais uma pergunta aqui que eu acabei de me lembrar. Quase que a gente ia terminar essa live e eu não ia fazer essa pergunta. Pode fazer. Sobre TCC, o TCC, trabalho de conclusão de curso, né, que vai ser o tema da Uhum. nossa próxima live. Agora eu Hum. vou cumprir o que eu estou prometendo. Então, a próxima live vai ser sobre TCC. Você teve alguma dificuldade no seu TCC? Ele saiu de forma natural? Como é que foi isso? O Na graduação, TCC, né? Claro, obviamente. sim, sim, sim. Meu TCC, eu fiz um aprofundamento de uma pesquisa que eu tinha feito na iniciação científica. Uhum, Então, foi até em parceria com a Petrobras, de análise uhum, de ligas para a exploração do pré-sal. E, e aí, assim, a parte mais complicada é realmente escrever tudo aquilo, porque a parte de testes e tudo mais é até divertido você faz, né? Na hora de pôr no papel uhum. e traduzir tudo aquilo, é o que dá mais trabalho e eu ainda fiz em paralelo com o estágio, né? Entendi. Então você Então, estava fazendo TCC, estágio, tudo ao mesmo tempo. e E, se eu e- pudesse dar uma dica, logo que você puder, já senta, escreve, vai fazendo em paralelo, faz um teste, já escreve aquela parte, eu acho que ajuda entendi. bastante. Pô, que bom, que legal. O Rodrigo, sim, essa live vai continuar disponível 24 horas aqui no canal do NSP Talks. E a gente vai depois disponibilizar lá no YouTube. A gente vai editar e vai disponibilizar lá e vai ficar lá para quem quiser olhar depois. Carolina, muito Legal. obrigado. Obrigada Foi a um prazer você, falar com Paulo. você. Eu espero que você continue muitos anos aí na Embraer, vendendo bastante avião Também e vá espero. para outros lugares do mundo também, né? E assim, foi muito proveitoso falar com você, viu? Muito obrigado e até a Muito próxima. obrigada a você, espero que todo mundo E tenha para todo mundo que está aproveitado. assistindo também. Muito obrigada mesmo a Sim, presença. E, bom, estudem bastante, sejam sempre proativos. A carreira é sua, o estudo é seu. Ninguém vai ser que dono da bom. sua vida, então façam por onde. É isso que eu Tá falo. bom, então. Muito obrigado. Muito Tchau, obrigada, tchau. Paulo. Tchau, até mais. Até mais.